A benevolência e a virtude de Yahweh em Yahshua Mashiach seja com todos os irmãos, com todos os ouvintes, com todos os que assistem este áudio, este estudo. Quem vos fala é o irmão Leomar de São Paulo. Quero compartilhar com os irmãos um conhecimento muito importante sobre viver no Espírito. O que é isso? É orar e jejuar? É não pecar? Essa é uma parte. Mas é mais que isso. E eu quero compartilhar com os irmãos a nova aliança, como é a nova aliança. Quero compartilhar com os irmãos o que é ser virgem, prudente, virgem pura, virgem imaculada. Quero ler para os irmãos aqui Jeremias 31, versículo 31 ao 33. Quero explicar para os irmãos, quero dar minha contribuição. Aqui diz assim, Jeremias 31, do 31 ao 33. Dias virão, afirma o Altíssimo, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não será como a aliança que firmei com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, pois eles não honraram o meu pacto, a minha aliança, mesmo eu sendo o pai deles, assevera o Criador. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei. A palavra celebrar tem um significado muito importante. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Altíssimo. Registrarei o conteúdo da minha Torá, lei, na mente deles, e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos. Então nós temos aqui uma colocação do Criador diferente de como a Torá foi escrita no passado, na primeira aliança, no pacto, na aliança que foi quebrada, que foi transgredida. A Torá, o conteúdo da Torá, vai ser escrita na mente de um povo. E ele diz, escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, seus corações. Assim serei, de fato, o pai deles, e eles serão os meus filhos. Assim, de fato, serei o Criador deles, e eles serão o meu povo. E aí ele diz assim, no 34, ninguém mais terá necessidade de orientar seu próximo, nem seu irmão pregando. Porque, vamos ler mais, que os irmãos vão entender. Observe bem que a Torá, o conteúdo da Torá vai ser escrita na mente e no íntimo dos seus sentimentos. A palavra íntimo e sentimento devem ser observados. Então aqui já é a nova aliança. E ele coloca, não vai ser feita como a que eu fiz com os antepassados. É uma aliança que vai ser feita de maneira diferente. Eu quero ler Ezequiel 36. Os irmãos podem ler o capítulo todo aqui de Jeremias, capítulo 31 por inteiro. E Ezequiel 36, do mesmo jeito. Os irmãos devem ler o capítulo 36 de Ezequiel por inteiro. Eu vou ler aqui o 26 e o 27. Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um novo coração,
e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Então ele vai dar um novo coração, vai derramar um espírito novo dentro de cada um de vós, e ele diz: arrancarei de vós o coração de pedra. Ele vai arrancar o coração de pedra. E vos abençoarei com um coração de carne. Então esse novo coração é um coração de carne, porque há um coração de pedra. Mas isso se refere ao quê? Olha, no estudo de hoje eu quero falar que é do Espírito, do ministério do Espírito e o ministério da letra. O ministério de Moisés e o ministério de Alcha, né? Mas refere-se a mais coisas. Para um outro estudo estarei passando. E já tenho até passado. Alguns irmãos que viram, que já ouviram em áudios no grupo de WhatsApp, é só lembrar. Então ele diz: e vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos darei e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa. Então tem um novo espírito, é colocado um coração de carne. Aí depois que ele faz isso, ele diz: eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis, com as minhas ordenanças, melhor dizendo. De acordo com as minhas ordenanças, com os meus preceitos, meus princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. O que é isso? Na nova aliança, como nós lemos lá em Jeremias, que vai ser colocado na mente, no íntimo dos sentimentos, no coração, vai ser escrito todo o conteúdo da Torá. Então ele está falando um novo espírito, um novo coração, e ele vai derramar, vai depositar o espírito dele neste novo espírito, neste novo coração de carne, com o conteúdo da Torá, e ele diz: eu vou dar o meu espírito para vocês agirem conforme a minha Torá. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Está aqui escrito. E Alcha veio para cumprir a Torá e os profetas e trazer o pleno conhecimento. Está lá em Mateus 5, do 13 em diante, onde ele diz: ouviste que foi dito aos antepassados, eu, porém, vos digo. Aos antepassados, a aliança que foi quebrada. Eu, porém, vos digo, é o novo modo do Espírito. E aí ele vai explicando como é a Torá. Ouviste que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que se encolerizar sem motivo com seu irmão, já é réu de juízo, já vai para o tribunal. Porque tinha o tribunal lá, vai ser preso no cárcere e só vai sair de lá quando pagar tudo. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que cobiçar uma mulher com intenção impura no coração já adulterou. Só que na lei de Moisés tinha que matar quando era confirmado por 2 ou 3 testemunhas um adultério. Mas no ministério do Espírito, ninguém engana, irmão. Está lá no espiritual, a Torá está lá. Nós temos um sumo sacerdote que não é da tribo de Levi, da linhagem de Arão, é segundo a ordem de Melquisedeque, que ninguém tome para si essa honra. O único é Yahshua. Hebreus 5, está lá. Nós temos um sumo sacerdote também. Nós temos um sacrifício contínuo, pleno, definitivo, que foi colocado no lugar Kadosh, Kadosh, Kadosh. Nós somos o templo de Yah hoje, nós somos o Israel de Yah hoje. Né? Então temos que compreender tudo isso, porque a palavra diz que foi deixado como sombra. Você já pensou, você está andando na rua e do lado tem a sua sombra e tem mais a sombra de outra pessoa. Você olha, não tem aquela pessoa. Então tudo que foi deixado para nós era sombra. É uma sombra. Ou seja, a realidade é o que nós somos hoje. O verdadeiro templo de Yah somos nós.
E o reino de Al está dentro de cada pessoa, dentro de cada um daqueles que aceitam o descendente de Davi. E já é mais que vencedor, porque Davi venceu todas as guerras operando a justiça de Al. Né? E assim como no ministério de Moisés, o tabernáculo, a tenda, era montado num lugar, desmontava, montava em outro. Assim a manifestação do poder do Criador. Ele vai manifestando a presença dele em algum lugar e vai completando o templo dele. Vai completando a morada dele. Eu quero ler para os irmãos aqui, 2 Coríntios, capítulo 3, que diz assim, ó: Vós mesmos tendes demonstrado que sois uma carta do Mashiach, resultante de nosso ministério, escrita não com tinta em pedra, não com tinta, mas com o espírito do Ial vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração humano. Olha só, a Torá foi escrita aí. Aí você olha lá no seu coração, vê se você consegue achar a Torá, alguma letra. Você não acha. Aí você tem que fazer o quê? Pegar os 613 preceitos da Torá, negativos, positivos, o que são bênção, o que são instrução ou sentença de maldição, né? E você tem que ver os mandamentos e entender tudo aquilo ali, toda aquela legislação. E aí você vai entender o que foi colocado no seu coração. Por isso que nós somos as pedras vivas do templo de Al, né? Então, esse ministério foi escrito não com tinta, mas com o espírito do Ial vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. E por intermédio de Alcha que temos, e é por intermédio de Alcha que temos tamanha confiança em Al. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Al. Olha só, ele disse assim, ó: vou dar o meu espírito para vocês e os capacitarei a agires. Ele vai capacitar. Então, Paulo foi levado ao terceiro céu, 2 Coríntios 12, ou é 1 Coríntios 12, para compreender a Boa Nova, a realidade da Boa Nova. Está lá em Gálatas capítulo 1. E aqui está tudo que estou lendo até agora, tem a ver com os profetas. E Alcha veio para cumprir a Torá e os profetas e trazer o pleno conhecimento. Então ele levantou Paulo para isso. Como é agora no ministério do Espírito? Moisés recebeu as tábuas escritas com o dedo do Criador. E Alcha colocou tudo aquilo que a Torá exige em tábuas de carne do coração. Não tem nenhuma condenação para os que estão em Yahshua Mashiach. O versículo 6, Paulo fala: ele nos capacitou, então ninguém vai precisar falar com nenhum mais. É o próprio Criador. Pelo seu Espírito, ele disse: eu vou dar meu Espírito para os guiar, para capacitá-los. Né? Capacitar o quê? A agir conforme a minha Torá. Então ele fala: ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Olha aqui, ó. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, este ministério veio com tamanho esplendor que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, ainda que momentâneo. Então você observa o ministério do Espírito e a Torá continua. Não podemos colocar uma outra coisa no lugar dos profetas, colocar outra instrução no lugar daquilo que Alcha trouxe e os apóstolos trouxeram. Olha só o que nos diz aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 11. Olha. Quisera eu me suportasses ainda um pouco na minha loucura. Rogo-vos que sejais pacientes comigo.
Pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem do Criador. Pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é o Machia, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Por que virgem pura? Olha só. Entretanto, receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afastem da sincera e pura devoção ao Machia. Por que sincera e pura devoção ao Machia? Sincera é a verdade, aquilo que Al estabeleceu. Que a Torá está na nossa mente, está na mente. A virgindade da igreja é a mente. Se você for levado por outra instrução, você está transgredindo o novo pacto também. Porque tudo é sombra. Tudo. Se foram infiéis naquele pacto, neste novo pacto, nesta nova aliança, nesta aliança renovada, também haverão aqueles que vão transgredir, vão quebrar a aliança. Né? E onde está aqui a mente, a Torá? Está na intimidade, no mais íntimo dos sentimentos, que é a mente. E o que é a virgindade no caso? A mente. A íntima. O íntimo dos sentimentos, o mais íntimo dos sentimentos é a mente. E vamos ler aqui o apóstolo Paulo, eu quero ler mais aqui nessa versão aqui, ó, o 2 e o 3, olha. Porque tenho zelo por vós, um zelo que vem do Criador, porque vos despojei a um esposo, para vos apresentar como uma virgem pura ao Machia. Mas temo que, assim como a serpente com sua astúcia enganou Eva, do mesmo modo vossas mentes se desviem da simplicidade que há no Machia. Por que simplicidade? Porque é simples servir o Machia. É simples andar em espírito. É simples obedecer os mandamentos do Criador. É só não obedecer os mandamentos do homem. Tem que conhecer a Torá, tem que ler, tem que estudar para não ser levado por qualquer vento de doutrina. É assim que os irmãos vão compreender. Olha, esta versão de Bíblia aqui que eu apresentei para os irmãos é Peshitta. Né? É Peshitta, esta outra versão. Eu quero ler nesta daqui, palavra-chave, Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Louvo a Yahweh por Yahshua Mashiach, nosso Salvador. Assim que eu mesmo, com o entendimento, olha aí, o entendimento, sirvo a Torá do Criador, mas com a carne, a lei do pecado, a Torá do pecado, com a carne, mas com a mente, com o entendimento, tem tudo a ver, né? Agora olha aqui o interessante, que a gente precisa aprender o que é carne que ele está falando. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Yahshua Mashiach, porque não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos ver o que é andar em Espírito, se é jejuar e orar somente. Né? Porque a lei do Espírito de vida, que não existia, passou a existir porque apareceu o Espírito de vida, né? Que é Yahshua Mashiach que se tornou esse Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Yahshua Mashiach me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à Torá, visto como estava enferma pela carne, o Criador enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Eu pergunto para você, a Torá estava enferma pela carne, ela estava enferma pelo pecado? Também, mas o que ele está falando? Os seres humanos. Por quê? Porque o Filho dele foi enviado em carne. Foram os homens que desvalorizaram a Torá, quebraram a aliança, destruíram o pacto, foram desobedientes ao mandamento, à Torá do Criador. Então o Criador enviou o seu Filho em carne, mas a semelhança da carne do pecado, porque ele não tinha pecado.
para mostrar bem claro que o filho dele foi enviado em homem, em ser humano, mostrando que o ser humano enfraqueceu a Torá, desvalorizando a Torá, né? Se disser que é pecado que enfraqueceu a Torá, então o Criador enviou o seu filho em pecado, quando disse que enviou em carne. Mas não é disso que está falando. Está falando homens. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Faz do homem a sua instrução. Porquanto o que era impossível a Torá, vista como estava enferma pela carne, o Criador, enviando o seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Olha o que ele vai nos ensinar. Olha o que ele vai nos ensinar do versículo 5 ao 11. E eu quero ler do versículo 11, do versículo 5 a 11, eu quero ler nesta versão aqui novamente, que é a NVI, Romanos 8. Quero ler nesta versão. Aqui diz nessa versão aqui, ó, capítulo 7, versículo 25, louva a por Yahshua Mashiach, nosso Salvador, de modo que eu mesmo com a razão sirvo a Torá do Criador, mas com a carne a lei do pecado. A razão, o entendimento é mente, irmãos. É um culto racional, razão, culto racional, meditar na Torá. Versículo 5. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal, para as vontades dos homens, para os interesses dos homens. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Meditar na lei, na Torá. Pois o modo de pensar da carne é morte, os homens te matam. Mas a mentalidade do Espírito é vida e harmonia. Porque a mentalidade da carne é inimiga do Criador, pois não se submete à Torá do Criador, nem consegue fazê-lo, não tem entendimento, irmãos. Oram e jejuam, mas o Espírito de Al foi dado única e exclusivamente para nos capacitar a agir conforme a Torá. É o que Paulo faz. Eu não estou forçando a barra, eu estou lendo e mostrando para os irmãos. Porque a mentalidade da carne é inimiga do Criador. Por quê? Qual o motivo? Porque peca? Claro, também. Mas aqui está falando. Pois não se submete à Torá do Criador, nem consegue fazê-lo. Os que vivem na carne não podem agradar o Criador. Os que vivem seguindo homens e rejeitando as orientações, estão pegando as tábuas dos seus próprios corações, tábuas de carne, estão destruindo o sacrifício de Yahshua, o selo para a vida eterna, para a redenção do corpo. Os que vivem na carne, orientações de homens, não podem agradar o Criador, são inimigos do Criador. Vós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito, se é que, de fato, o Espírito de Al habita em vós. Olha aí. Todavia, se alguém não tem o Espírito do Mashiach, não pertence ao Mashiach, ou seja, o novo Espírito no coração de carne. E dentro desse coração de carne, com o conteúdo da Torá, está aqui em Romanos 8, versículo 4. Está aqui, ó, Romanos 8, versículo 4. Para que a justa exigência da Torá se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Então, tudo que a Torá exige, e a Yahshua cumpriu, colocou dentro de vós. E enquanto houver céus e terra, nenhum i, nenhum iud, nada da Torá vai ficar deixado para trás. Não adianta, é palavra dele. Vai se cumprir. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. O que é a palavra? A Torá. Ah, não é? É sim, a Torá. A Igreja Filadélfia guarda a Torá. A palavra que ele sempre falou, a palavra do meu Pai, aquele que guarda os meus mandamentos, o que me ama será amado por meu Pai.
É o que João fala, está escrito nas Boas Novas de João. É exatamente isso. É só ler Salmo 119, 105, mas leia Salmo 119 todo, e leia Provérbios 6, 23 e 24. Leia Provérbios capítulo 6 todo. Vocês vão saber que a disciplina, a Torá, a lâmpada para os pés e luz para os caminhos, é a Torá, são os preceitos, é o que está aqui. Aí ele diz, porém, se o Mashiach está em vós, o corpo está morto, por causa do pecado, ainda não recebeu redenção. Mas o Espírito vive por causa da justiça, porque a justiça do Espírito já foi feita. Nós já temos a vida eterna em Yahshua Mashiach. A vida eterna que o primeiro Adão jogou fora. Aí ele diz no 11, e se o Espírito daquele que ressuscitou Yahshua dos mortos, ressuscitou dos mortos a Yahshua, habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Yahshua Mashiach, igualmente vos dará vida aos seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Mas se você é um inimigo do Criador, se você é um transgressor da Torá, como que você vai receber a ressurreição do seu corpo? Como que você garante que você pertence ao Mashiach? Porque o Espírito de Yahweh foi nos dado para nos capacitar a viver segundo a Torá. Está escrito nos profetas, está escrito na Torá, e Yahshua fala em Mateus 5, do 13 em diante. Irmãos, deixa eu mostrar algo aqui para vocês. Em Romanos 7, versículos 5, 6 e 7. Os irmãos podem ler Romanos 7 por inteiro. Paulo em nenhum momento joga a Torá fora. Pelo contrário, ele ensina que ela continua. Versículo 5 diz assim, pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigados pela própria Torá, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da Torá, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, com a nova aliança, não conforme a velha forma da letra escrita. Portanto, que concluímos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é pecado, a não ser pelo intermédio da Torá. Porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça. Se primeiro a Torá não tivesse dito, não cobiçarás. Entendeu, irmãos? A Torá é a nossa instrução. O que eu quero dizer com isso? Quando você meditar na Torá, que está escrita em tábuas de carne do coração, você tem que ir lá na sombra, que é o que Moisés deixou. É o que Moisés deixou. Você tem que ir lá na sombra. Hoje nós somos a realidade. Hoje nós somos o templo de Yahweh. Hoje nós somos os asmos, sem fermento, fazendo festa, tirando fermento. O Cordeiro Pascual já foi morto. 1 Coríntios capítulo 5. Nós somos a massa sem fermento. Estamos em festa não de ano em ano, na Páscoa, mas todos os dias, todas as horas, porque em todo lugar no mundo há alguém se convertendo a Yahshua e vindo para o ministério do Espírito. Nós somos as primícias. Eu estou falando da realidade. A sombra é uma coisa. A sombra é uma coisa. Eu estou falando da realidade. Se entender a realidade, vai entender a sombra. Tem primícias que serão salvas. Teve pessoas que foram salvas, que têm suas honras e têm a sua bênção, seus galardões. Porém, a linguagem, as primícias para nós são seres humanos. Os dízimos são seres humanos. A seara está lá em Mateus 13, do 24 em diante. O filho do homem, o semeador, semeou a boa palavra. Leiam lá, vocês vão compreender que nestes últimos dias serão enviados anjos para colher as primícias e lançar o joio em feixes, lançar no fogo, onde vai haver pranto e ranger de dente. Então deixa o joio pensar que é trigo e deixa o bode pensar que é ovelha. No espiritual,
Yahshua sabe quem são os deles. Então deixa Yahweh te guiar, meu irmão. A instrução é de um único homem, uma única carne. Yahshua Mashiach, o nosso sumo sacerdote. Apocalipse 5. João viu ele lá. Que o Criador abençoe a todos. Que a virtude e a plenitude de Yahweh em Yahshua Mashiach seja derramada em vossos corações. Que a presença de Yahweh seja em vossas famílias. E fortaleça e traga os irmãos para a unidade do ministério do Espírito, formando assim o templo de Yahweh, o corpo do Mashiach, que brevemente será retirado da terra. Aquele que o detém, o sal da terra e a luz do mundo, será levado. Que Yahweh abençoe a todos, em nome de Yahshua, o Mashiach.